Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Mais uma vez nós estamos aqui, né, para dar sequência na nossa leitura bíblica anual. E a leitura de hoje vai estar em Gênesis, capítulos 19 e 20, tá bom? Bom, dentro desse processo eu gostaria de destacar dessa leitura, melhor falando, eu gostaria de destacar o seguinte fato, né? O livramento que Ló teve quando houve a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós vemos, agora analisando um pouco o contexto para a gente entender um pouco melhor a história, Abraão e Ló eles andavam juntos, né? Eles eram parentes próximos, parentes chegados, e ali eles acabaram enriquecendo bastante, né? E eles tinham muito gado, muitos bens, existiam pastores que cuidavam dos seus bens, e esses pastores eles começaram a brigar, os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Começaram a ter várias contendas por conta ali do gado, daquela situação toda. E Abraão, para que a situação não piorasse, falou para Ló: Bom, a gente é parente chegado, não vamos ficar brigando. Vamos fazer o seguinte: escolhe o lado que você quer ir. Para onde você quiser ir, eu vou para o outro lado, né? E aí Ló, ele olhou a terra toda e analisou que existia um lugar onde tinham campinas verdejantes, né, onde tinha um lugar bom para que ele pudesse criar o gado, e ele escolheu ir para esse lugar, que era o lugar onde ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra. E Abraão acabou indo para o lugar desértico, né, que é a terra de Canaã, porém é a terra da promessa. E quando Ló chegou em Sodoma e Gomorra, havia grandes pecadores ali contra o Senhor, aquela região era tomada por uma grande maldade, e Ló, ao ficar ali, ele participava não, né? Ele fazia parte daquilo, né? As coisas aconteciam, mas ele se manteve justo, se manteve fiel, não se deixou corromper por conta das coisas que aconteciam ao seu redor. Então eu vi tinha esse problema, né? O pecado ele reinava naquela situação e com o passar dos anos esse pecado ele se multiplicou tanto que chamou a atenção de Deus e Deus teve que derramar juízo porque a medida da iniquidade deles, conforme não havia arrependimento, não havia mudança de vida, acabou transbordando e como consequências das suas más escolhas, consequências dos seus pecados, o juízo acabou sendo derramado sobre a vida deles. Então esse é um ponto que aconteceu, né? Com relação ao juízo. Falando um pouquinho a respeito do juízo de Deus, nós sabemos que Deus ele é amor, né? Que Deus ele ama as pessoas, que ele deseja que as pessoas elas sejam salvas e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas porém, o amor ele precisa ser correspondido, né? Ele derrama do amor, dá oportunidades para as pessoas, mas se as pessoas não quiserem, rejeitam esse amor, ele não os força, né? Ele não força a seguir pelo caminho preparado, não força para que eles possam encontrar a salvação, não força para que eles possam andar na presença de Deus. Mas automaticamente, da mesma forma que Deus é amor, ele é santo e também é justo. E existe um problema do pecado, que todo pecado, quando nós cometemos, é uma ofensa direta contra a santidade de Deus. É uma desobediência direta às suas ordens, é uma ofensa à sua santidade, e automaticamente, quando a santidade de Deus é ofendida, a justiça dele tem que se manifestar em forma de ira, de forma que aquele que ofendeu a sua santidade receba o juízo, receba ali o castigo devido. E a própria palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então nós vemos que houve esse juízo por conta dessa ofensa contínua contra a santidade de Deus. Deus ainda foi longânimo, né? Embora os textos eles sejam curtos, mas muitas vezes acontece um longo período de tempo, como nós vamos ver ao longo da história, onde as pessoas iniciam uma vida de pecado e permanecem numa vida de pecado sem nenhum tipo de arrependimento, por mais que Deus os chame a atenção para que eles se arrependam e por mais que eles deem oportunidades. Chega uma hora que a medida da iniquidade enche e realmente a justiça de Deus se manifesta em forma de ira, trazendo juízo sobre aqueles que andam no pecado e permanecem no pecado. Então esse é um ponto aí para a gente estar meditando. Claro que vamos falar melhor mais para frente, né? O tempo do vídeo aqui é curto, mas esse assunto ele vai se repetir bastante ao longo da leitura da palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E isso também vai nos ajudar a entender melhor a obra de Jesus Cristo na cruz, por que ele teve que morrer, a nossa condição como pecador, e isso vai nos esclarecer para que nós realmente tenhamos uma resposta de fé com relação ao amor de Deus e possamos ter uma experiência viva e profunda com Ele.
Mas voltando para a história, né, a gente vê que houve um livramento. Da mesma forma que houve o juízo sobre aqueles que praticavam maldade, houve um livramento por aqueles que praticavam a justiça, no caso Ló. Né? Ló ele teve esse livramento e dois fatores foram importantes para que esse livramento acontecesse. Um deles foi a questão da intercessão de Abraão, que também em partes anteriores da história, a gente vê que Deus tinha revelado para Abraão que Sodoma e Gomorra seriam destruídas, mas Abraão começou a interceder. E ele combinou com Deus, né? Falou para Deus que se houvesse pelo menos 10 justos, se ele destruiria a cidade. E Deus aceitou a proposta dele e falou: se eu encontrar ali 10 justos, eu não destruirei a cidade por amor dos 10 justos. E quando Deus procurou, ele não encontrou os 10, né? Olha só a situação que aquelas cidades estavam. Só encontrou Ló. E Ló acabou sendo retirado, ele foi livre daquele juízo, livre daquela situação, e depois o restante acabou colhendo as consequências das suas más escolhas, colheram as consequências do seu próprio pecado. E dentro desse livramento, a gente percebeu a intercessão de Abraão sendo fundamental para o livramento de Ló, mas também o próprio Ló, quando ele ouviu a mensagem que os anjos falaram que haveria destruição e que ele deveria sair juntamente com a sua família dali, ele teve fé naquela palavra. Ele atentou, falou com seus genros, que ao contrário, eles não receberam a palavra com fé, acharam até que era brincadeira, que era chacota da parte de Ló, né, com relação à destruição de tudo. E Ló acabou saindo somente com as suas filhas e com a sua esposa, que também depois teve um problema de ter olhado para trás, desobedecendo uma ordem do Senhor, e ali ela também acabou perecendo pelo caminho. Então a gente percebe o seguinte, que Ló ele teve o livramento porque ele abraçou a palavra com fé. E a fé ela é fundamental para que nós possamos viver as promessas de Deus, possamos viver a sua proteção e o seu livramento. Sem fé é impossível agradar a Deus e a gente percebe que a fé foi fundamental para a vida de Ló naquela época e ela é fundamental também para as nossas vidas nos dias de hoje. Nós sabemos que nós também vivemos no mundo mal, nós sabemos que haverá um dia onde o juízo de Deus já está estabelecido e ele vai julgar toda a humanidade com justiça. E nós sabemos que o livramento desse julgamento, o livramento da condenação que virá por conta desse julgamento, ele está na misericórdia de Deus que foi derramada sobre nós através do envio do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio viver uma vida sem pecado, ele morreu pelos nossos pecados, para nos trazer o perdão, para nos trazer salvação, para nos trazer vida eterna e também para nos fazer com que nós tenhamos um novo e um vivo caminho. Para que nós, ao aceitarmos a Ele pela fé, firmarmos uma aliança com Ele, nós tivéssemos a nossa velha vida encerrada na presença de Deus e tivéssemos a oportunidade de termos uma nova vida juntamente com Ele. E essa nova vida proposta por Deus, ela deve ser escrita juntamente com Ele, nos caminhos de justiça, nos caminhos de transformação que Ele deseja proporcionar para nós, para que nós possamos desfrutar da boa, da perfeita e agradável vontade de Deus e também para que nós possamos viver a vida abundante prometida por Ele, prometida por Jesus para todos aqueles que creem. Então, esse é um ponto, a fé. A fé ela é fundamental para nós tenhamos uma caminhada de vitória. E outro ponto fundamental que eu gostaria de destacar, que nós vemos no texto, foi a intercessão. Da mesma forma que Abraão intercedeu por Ló, e isso fez toda a diferença na vida dele, da mesma forma também nós podemos interceder e a nossa intercessão também pode fazer a diferença na vida dos nossos, na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos pais, na vida dos nossos filhos, dos nossos irmãos e de todos aqueles que nos são queridos, de forma que nós possamos fazer com que a sorte e a história deles seja mudadas, que o livramento de Deus seja sobre a vida deles e a bênção de Deus seja sobre a vida deles. Então esse é um ponto importante, que nós possamos interceder, tanto pelos nossos queridos e amados, como também por aqueles que Deus colocar no nosso coração para que nós venhamos orar. E saber que a oração do justo muito pode ser os efeitos. Não somos justos por nós mesmos, mas a justiça de Cristo, que hoje está sobre a nossa vida, ela nos garante um livre acesso à presença de Deus e a certeza que Ele nos ouve e, mais que isso, que Ele pode nos responder e mudar a sorte e a história de muitas pessoas do mundo ao nosso redor à medida que nós nos posicionamos. Então é isso. Gostaria de encerrar a mensagem por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa meditar nessas coisas e que você tenha um excelente dia e fique na paz.